Oi pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula nossa de Direito Empresarial. Vamos ver agora a recuperação judicial, que nada tem a ver com falência, tudo bem, está na mesma lei, na lei de falência, mas é diferente, é um sistema diferente. Por exemplo, na falência nós temos aí o encerramento das atividades da empresa. Aqui na recuperação nós não temos esse encerramento da atividade, nós temos aí como se fosse a liberação de uma oportunidade para que a empresa consiga respirar um pouco mais, consiga pagar de uma maneira diferente as suas dívidas, os seus créditos. Então, preste atenção que é diferente da falência, pessoal. Algumas vezes o pessoal confunde. Falência, nós temos o encerramento das atividades da empresa, certo? Falido. Na recuperação judicial, a empresa continua funcionando e continua tendo aí um sistema para o pagamento dos seus débitos de uma maneira mais suave, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é esse. A recuperação judicial, pessoal, ela vem substituindo a concordata, que era o antigo instituto da lei antiga de falências, que tratava da possibilidade da recuperação da empresa, certo? Antes da decretação da falência. Eu montei para vocês um quadrinho aqui, certo? Que é esse quadrinho, acho que fica mais fácil de vocês verificarem a diferença entre concordata e recuperação judicial. Vamos ler aqui, ó. Concordata, só poderia ser pago o crédito quirografário. Na recuperação judicial, nós temos várias espécies de créditos que vão ser pagos. Só previa na concordata o parcelamento ou perdão judicial da dívida. Aqui na recuperação judicial, nós temos aí vários meios, certo, de superação da crise, além do parcelamento da dívida. Na concordata, ela era considerada um favor legal, porque cabia ao juiz apreciar o preenchimento de requisitos. O credor não era consultado. Na recuperação judicial nós temos uma possibilidade diferente. Aqui o credor participa da aprovação da recuperação por meio da Assembleia de Credores, né? Se não aprovar, deverá o juiz decretar a falência. Então esse é a principal diferença entre os dois aí, certo? Vejam que aqui esse instituto não existe mais, existem processos ainda que estão em andamento com a concordata, porque a própria lei de falências diz que permanecerão em andamento os processos onde foi instituída a concordata até que eles se encerrem. E agora, depois de 2005, onde com a nova lei de recuperação judicial, nós temos agora a possibilidade da recuperação judicial para as empresas que se encontrem nesse problema, certo? Vamos lá. Qual a finalidade da recuperação judicial? Vejam, pessoal, o artigo 47 da lei de falências trata do objetivo da recuperação judicial. Está lá, ó, viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. Olha, superação da situação de crise para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica. O principal aqui é a preservação da empresa. Prestem atenção nisso para vocês saberem aí como que vocês vão atuar, certo? Deixa eu só ajustar aqui a tela um pouquinho. Ótimo, ficou melhor. Esqueci. Vamos lá. A finalidade é a superação da crise e a finalidade principal que é a manutenção da empresa, certo? A empresa funcionando, é isso que se busca com essa lei que trata da recuperação judicial, certo? Requisitos para a recuperação judicial. Quais são os requisitos da recuperação judicial? Vejam, eles estão no artigo 48 da lei. Eu pautei aqui para vocês, vou ler com vocês, porque lembrem-se, falência da recuperação judicial em prova de concurso é muita lei seca. Informativos do Supremo Tribunal Federal, do STJ e súmulas. Além disso, os enunciados do Conselho da Justiça Federal, os enunciados das três jornadas de direito comercial que foram feitas, no vademecum aí de vocês, provavelmente no final vai ter aí esses enunciados, certo? O terceiro foi agora 2019. Esses enunciados também têm sido muito utilizados na prática para pautar a atuação dos juízes a decidirem de determinada maneira. E isso tem sido cobrado em prova. Nesse material de vocês eu coloco aí todos esses enunciados, né, de acordo com os pontos que eles estão sendo, e no final eu deixo aí depois um rol de todos os enunciados e súmulas do Supremo, do STJ, para vocês ligados ao tema, certo?
Vamos lá, requisitos. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente atividades há mais de 2 anos, certo? Há mais de 2 anos. Nós vamos ver com relação ao produtor rural a dispensa desses 2 anos, certo? E que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente, quer dizer, nós temos esses requisitos de maneira cumulativa, precisam ter todos esses requisitos. Primeiro deles, não ser falido, e se estejam declaradas extintas por sentença transitada de julgado a responsabilidade daí decorrentes, certo? Não ser falido, se foi falido, que sejam declaradas extintas por sentença todas as responsabilidades do falido. 2. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, então não pode ter tido uma nova concessão de recuperação judicial no prazo de 5 anos, certo? Não ter há mais de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção desse capítulo, o plano especial para microempresa e empresa de pequeno porte, também não pode ter obtido esses 5 anos, certo? E não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei, os crimes falimentares, que logo mais vai ser um tema da nossa aula também. Certo? Então veja que eu preciso dos requisitos: não ser falido, menos de 5 anos recuperação judicial, menos de 5 anos recuperação de microempresa, empresa de pequeno porte e não ter cometido crime de falência, ou se tiver cometido crime, certo? Tiver realmente não ter cumprido a pena e estar aí reabilitado. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge, sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante, sócio remanescente. Por quê, professor? Nós vamos ver que na falência, qualquer pessoa pode pedir a falência desde que cumpra aqueles requisitos. Na recuperação judicial, só o devedor pede. Na falência, qualquer pessoa, qualquer credor. Na recuperação judicial, só o devedor pede. Recuperação judicial, o devedor reconhece que ele não vai conseguir pagar as contas, ele chega para o Poder Judiciário e fala: Poder Judiciário, me ajude, por favor, que eu não vou conseguir pagar as contas. Ele pede a recuperação judicial. Certo? É ele que pede a recuperação judicial. Na falência, nós temos credores pedindo, existe a autofalência, mas aqui na recuperação judicial, ele pede a recuperação judicial. Se ele não pedir, nós temos aqui cônjuges, sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante, sócio, remanescente. Parágrafo 2º, vejam aí, trata-se de exercício da atividade, tratando-se de exercício da atividade rural, por pessoa jurídica, limite-se a comprovação de prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica de IPJ que tenha sido entregue tempestivamente. Pedido do devedor. Vejam, só o devedor pede a recuperação judicial. Qual o devedor? Individual, sociedade empresária ou ERELI. Por que, professor, os credores não podem pedir? Justamente porque os credores não sabem da situação financeira da empresa. Então, por isso que eles não pedem, eles participam da recuperação judicial por meio da Assembleia de Credores, eles podem impugnar a apresentação de créditos, eles podem ter objeções com relação à habilitação dos outros credores, mas eles não pedem a recuperação judicial, certo? Então, o credor apenas pode pedir falência, não pode pedir recuperação judicial, certo? Sociedade em comum, simples, cooperativa e associação, fundação não podem pedir a recuperação judicial, porque aqui exige-se sociedade empresária, certo? Lembre-se que a sociedade em comum, a simples, cooperativa, associação, fundação não são consideradas sociedades empresárias, certo? Por mais que algumas vezes se entenda aí que elas têm características empresárias, mas não são consideradas sociedades empresárias, certo? Eu preciso estar em atividade regular, devidamente registrado há mais de 2 anos, certo? Porque realmente, para eu poder apresentar um plano de recuperação judicial, eu tenho que saber o que está acontecendo, então eu tenho que ter essa atividade há mais de 2 anos, certo? Deixa eu ver aqui. Enunciados, aí já começam alguns enunciados referentes ao tema, com relação a o que eu falei para vocês, ao produtor rural. Nesse caso, ele não precisa estar inscrito há mais de 2 anos, certo? O que ele tem que fazer aqui? Basta demonstrar o exercício da atividade rural por esse período. Enunciado 96. A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural e jurídica, sujeito a todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição. A gente vai ver depois com relação ao crédito isso. Enunciado 97.
que eu copiei ele aqui, né, de novo, certo? E o artigo da lei, ó. O artigo da lei diz quando, né, para quem não se aplica a recuperação judicial e a falência. Repetimos aqui, replicamos na recuperação judicial, porque ó, esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização ou outras entidades legalmente equiparadas anteriores, certo? Mesma coisa, mesmo entendimento lá da lei de falência. Outra característica, a primeira característica aqui, está aqui, vou voltar para vocês, pedido do devedor, certo? Não ser falido, se foi falido, ter suas obrigações declaradas extintas, não ter sido condenado por crime falimentar, como eu disse para vocês, se ele cumpriu a pena e ele é considerado como reabilitado, né, em tese há a possibilidade de ele pedir recuperação judicial, não ter obtido recuperação judicial menos de 5 anos e não ter obtido recuperação judicial para o plano especial de microempresa e empresa de pequeno porte nos últimos 5 anos. Créditos sujeitos à recuperação judicial. Pessoal, quais são os créditos sujeitos? Lembra que na concordata só eram os créditos pirografários? Aqui nós temos o quê? Qualquer dos créditos podem ser sujeitos à recuperação judicial. Tome cuidado com relação a isso. Nós temos, é óbvio, exceções, nós vamos chegar nelas logo mais, mas só para vocês saberem, regra, todos os créditos estão sujeitos. Artigo 49 está aqui. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos, quais? Existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Preste atenção que com relação ao produtor rural aqui, ó, enunciado aqui, 96, todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição, porque pode ser que ele não tivesse se inscrito como produtor rural e tem dívida do mesmo jeito. Então, no caso do produtor rural, nós temos aí uma exceção com relação aos créditos, né, que existiram, né, antes da data da inscrição. Então, vamos lá, voltando para o 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os cobrigados, fiadores e obrigados ao regresso. Na falência, lembram? Quando nós temos a suspensão da execução dos créditos, automaticamente suspende-se a possibilidade de você buscar aí os cobrigados, fiadores e obrigados ao regresso. Na recuperação judicial, isso não acontece. Na recuperação judicial, o que nós temos? Nós temos na recuperação judicial a possibilidade de que os outros credores possam buscar a dívida dos cobrigados, fiadores e obrigados ao regresso. Olha que interessante aí, porque nós vamos ver um enunciado logo mais, nós temos a possibilidade de continuidade das execuções contra os cobrigados, por exemplo. Suspendem execuções contra o recuperando, aquele que pediu a recuperação judicial, mas permanece aí contra os cobrigados. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei. Então, o que acontece? Permanecem existindo aí as contratações feitas anteriormente, certo? Inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial pode dizer que aquele contrato vai ser suspenso por determinado motivo, certo? Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de imóveis ou imóveis, de arrendador mercantil, proprietário ou promitente e vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporações ou de proprietário em contrato de venda com a reserva do mínimo, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos e propriedades sobre as coisas e condições contratuais observadas na legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, havendo a retirada do estabelecimento do devedor ou de bens de capitais essenciais à sua atividade empresarial. O que diz o parágrafo 3º? Que esses credores aqui permanecerão com o direito, certo? Justamente sem ter qualquer efeito da recuperação judicial, porque nós estamos falando de proprietário de bens móveis e imóveis que estão na posse da empresa. Então, não há a possibilidade da suspensão aí
dos efeitos da recuperação judicial, suspenderem esses créditos, certo? Parágrafo 4º, não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere ao inciso 2 do artigo 86 da lei. Logo mais nós vamos descer até o artigo 2, inciso 2 do artigo 86 da lei para vocês verem. Parágrafo 5º, tratando-se de crédito garantido de penhor sobre títulos de crédito de direito creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídos ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação, enquanto não renovados e substituídos, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada. O que nós temos aqui no parágrafo 5º? Nós temos a possibilidade da manutenção de dinheiro, certo? Em determinadas garantias, manutenção de determinadas garantias e valores para pagamento posterior dos credores, não se sujeitando também à suspensão da recuperação judicial. Assim podem fazer parte do plano os créditos trabalhistas e acidente de trabalho, sem limitação quantitativa, com garantia real, com privilégio especial geral, quirografar multas e subordinados. Enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial. O saldo do crédito não coberto o valor do bem e ou da garantia dos contratos previstos é crédito quirografado sujeito à recuperação judicial. Então, se existe uma diferença aqui de crédito, ele vai ser considerado quirografar e cabe, pode ser aí sujeito à recuperação judicial. Observação que eu tinha falado para vocês, alguns créditos são excluídos da recuperação judicial. Quais créditos são excluídos da recuperação judicial? Nós temos aqui, posteriores ao pedido, certo? Somente fazem parte do plano de crédito existente no tempo do pedido, exceto no caso do produtor rural, que a gente viu lá, se ele não tiver inscrito ainda, mas as dívidas tinham existido antes, certo? Tributários, olha só a diferença também com falência. Na recuperação judicial aqui, os créditos tributários estão fora da recuperação judicial, diferente da falência. Dentro da falência, que eles têm até aquela ordem justamente para serem cobrados, aqui só a admissão ofenderia o princípio da isonomia. Por quê? Porque nós teríamos aí a União sendo justamente lesada com relação ao pagamento em recuperação judicial. A empresa continuaria funcionando e deixaria de pagar os tributos, enquanto todos nós aqui teríamos que pagar os nossos tributos. Inclusive as outras empresas pagariam, que já iria uma concorrência desleal, porque aquela que não pagaria o tributo teria um aporte de capital aí, uma condição maior de efetuar o pagamento dos tributos, baixar o preço, inclusive, fazer propaganda e tudo mais, ia ter um capital maior para poder competir de uma maneira desregular, certo? Enunciado 55, o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é direito do contribuinte, quer dizer, ele não entra aqui no rol dos créditos que vão entrar em recuperação judicial, mas ele tem direito ao parcelamento do crédito aqui e não uma faculdade da Fazenda Pública, certo? Adiantamento de contrato de câmbio, aqui nós temos também a possibilidade do adiantamento do contrato de câmbio, artigo 49 que nós vimos aqui, parágrafo 2º, certo? Também não entra essas obrigações que nós tratamos aqui, certo? E créditos do artigo 49, parágrafo 3º, que eu listei para vocês aqui, propriedade fiduciária, arrendamento mercantil ou leasing, compra e venda com reserva de domínio, compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Está lá no artigo 49, parágrafo 3º, como eu li para vocês agora. Processamento da recuperação judicial. Como que a recuperação judicial se processa? Primeiro nós temos uma petícia inicial, depois nós temos um despacho de processamento feito pelo juiz, depois nós temos um edital, onde há a informação da recuperação judicial, o plano a ser apresentado pelo empresário, objeção do plano e aprovação e rejeição do plano. O que eu quero que vocês entendam? A recuperação judicial, pessoal, é um procedimento, certo, instituído justamente para fazer com que o empresário ele consiga pagar todas as suas contas, pagar todas as relações trabalhistas, continuar no andamento da empresa, parcelar o crédito tributário para que ele faça com que a empresa não feche, certo? Nós vamos ver que caso essa recuperação judicial não funcione, vai para falência, certo? É decretada a falência do empresário, da empresa inclusive. Olha o que eu quero que vocês entendam aqui. É um procedimento que tem um começo, meio e fim, certo? Primeiro, o empresário reconhece que a empresa precisa de uma recuperação, você não vai conseguir pagar os débitos. Ele vai para uma petição inicial e diz: juiz, eu sou proprietário da empresa X, represento a empresa X, preciso pagar as contas, não consigo. O juiz diz: então tá bom, vamos entrar numa recuperação judicial, eu vou ver se tem os requisitos e vou processar isso aqui.
Feito isso, você vai emitir um edital explicando para todo mundo que você deve, como que você vai fazer para pagar e quem são os seus credores. Esse plano de recuperação judicial, você vai dizer como que você vai fazer para pagar. Depois disso, eu vou abrir, juízo, a possibilidade para que todos os credores, Ministério Público inclusive, possam dizer, olha, está errado, esse plano não vai dar certo, esse plano vai dar certo, certo? Não vai conseguir pagar, vai conseguir pagar. E depois disso, eu tenho a aprovação e a rejeição do plano, todo mundo dizendo, olha, aprovamos o plano, começa dando andamento na recuperação, rejeitamos o plano, falência, certo? Então é um procedimento que ele é meio temático, porque você tem um começo, meio e fim. Nós vamos analisar agora todos essas possibilidades, né, todos esses andares aí do procedimento, para que você tire aí todas as dúvidas que você achar necessário. Petição inicial. A petição inicial tem regras. As regras estão no artigo 51. Prestem atenção com relação aos prazos, pessoal, porque isso aqui cai muito em prova, eles alteram 3 meses aí, 3 últimos exercícios, 5 últimos exercícios, 6 meses, tudo mais. Vamos lá. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com 1. Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor, as razões da crise econômico-financeira, historinha aqui, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas, esses exercícios aqui, certo? Vão ter composição obrigatoriamente do balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, certo? Relação nominal completa dos credores, relação integral dos empregados, certidão de regularidade do devedor do registro público de empresas, certo? Relação dos bens particulares dos sócios, extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras, certidões e cartório de protesto, e relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais que este figure. Vejam que tem um relatório que vai constar na petição inicial de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma no suporte previsto em lei, permanecerão à disposição do juízo. Parágrafo 2º. Com relação às exigências previstas no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros de escrituração simplificado, que é natural das microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o balanço por meio de escrituração simplificada. Deve ser apresentado então, eu listei para vocês aqui os principais pontos da apresentação. Causas concretas, demonstração contábil dos 3 últimos exercícios, relação nominal completa dos credores, relação de empregados, certidão de regularidade na junta comercial, relação de bens particulares de sócios controladores e administradores, extratos atualizados de contas bancárias e aplicações financeiras, certidão de cartório e protesto, relação de todas as ações judiciais. Uma vez apresentada essa petição, o juiz vai ler essa petição e vai despachar. Esse despacho é autorizando o processamento da recuperação judicial, certo? Então tome cuidado com relação a isso, que é o próximo ponto que a gente vai analisar aqui. O juiz proferial o despacho, de acordo com o artigo 52, autorizando o processo, certo? Ele intima o Ministério Público para se manifestar sobre esse despacho, certo? E esse Ministério Público, o que ele faz? Após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ele é intimado para se manifestar dizendo se ele concorda ou não com essa recuperação judicial. Artigo 52 é o que trata do despacho de processamento do juiz. Vamos lá. Estando em termos a documentação exigida do artigo 51, que são aqueles requisitos da petição inicial, o juiz definirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato numerar administrador judicial, certo? Aqui, pessoal, eu faço uma observação para vocês, existem muitas empresas no Brasil especializadas, escritórios de advocacia especializados em administrar judicialmente a recuperação judicial. O que é feito na prática? O escritório vai e se apresenta para o juiz, mostra para o juiz aí todas as possibilidades que o escritório tem de poder ser o administrador judicial e acompanhar, assessorando o juiz essa recuperação judicial. O juiz, no momento em que vai nomear esse administrador judicial, o que ele faz? Ele escolhe empresas que possam ser administradores judiciais. Veja que o administrador judicial pode ser advogado, inclusive pessoa jurídica. Ele escolhe
essas empresas, ou esses escritórios de advocacia, para serem administradores judiciais. Na prática, os juízes escolhem muitas grandes empresas, por exemplo, KPMG, PricewaterhouseCoopers, que tem um padrão de auditoria muito eficiente. Então, eles acabam escolhendo essas empresas para serem os administradores judiciais e auxiliarem o juízo na manutenção e no acompanhamento e fiscalização da recuperação judicial. É interessante porque é um nicho na advocacia que poucos conhecem, certo? E que realmente é bem eficiente, porque você tem aí vários escritórios de advocacia que prestam essa assessoria e acabam lá levando para o juiz um relatório, apresentando no escritório, e o juiz acaba contratando o administrador judicial e esse escritório de advocacia para auxiliar o juiz. Interessante. 2. Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas que o devedor exerça. Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios, incentivos fiscais ou creditícios. Falência não pode contratar com o poder público, porque a empresa parou de funcionar. Recuperação judicial, ela pode contratar com o poder público sim, e o poder público pode pedir a certidão negativa, certo, de apresentação para poder contratar. 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, como na falência, que é suspensão, lembro de tudo, permanecendo os respectivos autos em juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas, parágrafo 2º, 3º e 7º do artigo 6º, lembra, execução fiscal, dívida trabalhista e dívida líquida, certo? Desta lei relativos a créditos situados nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 da lei, que também é aquela fiduciária, né? Alienação fiduciária e garantia em bens móveis e imóveis. 4. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição dos seus administradores. O administrador judicial todo mês tem que apresentar aí essa prestação de contas. 5. Ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Parágrafo 1º, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá edital, nós vimos lá a publicação de edital, resumo do pedido do devedor, relação nominal dos credores, advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos dos credores que não foram relacionados, certo? E o deferido, está aqui, deferido ao processamento de recuperação, os credores poderão a qualquer tempo requerer convocação da Assembleia para a constituição do Comitê de Credores, certo? E substituição dos seus membros. No caso do inciso 3, caberá ao devedor comunicar suspensão aos juízos competentes, no caso de suspensão dos processos em andamento. Devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Assim que ele pediu, ele não pode mais desistir, exceto se os credores autorizarem, certo? No despacho, então, fiz a relação, deverá conter nomeação do administrador judicial, certo? No caso, a constituição do Comitê de Credores aqui é facultativa, não é obrigatório igual na falência, certo? Suspensão das ações de execução contra o devedor, nós vimos quais são aí, certo? As ações, e que a suspensão é de 180 dias, improrrogáveis, só que nós temos enunciado aqui, dizendo que pode ser prorrogado sem nenhum problema, certo? Está aqui enunciado 42, por exemplo, ó. O prazo previsto pode ser excepcionalmente prorrogado. Enunciado 43, a suspensão das ações não se estende aos coobrigados devedor, como nós falamos lá em cima. A decisão que difere o processamento da recuperação cabe agravo do instrumento, então quer dizer, lembro, tome cuidado. Se nós temos a decretação da falência, qual é o recurso que cabe? Isso nós não temos a decretação da falência, qual é o recurso que cabe? Aqui na recuperação judicial usa-se a mesma temática. Se o processamento é aceito, não cabe apelação. Cabe o quê? Agravo do instrumento, certo? Não cabe apelação, cabe agravo do instrumento. Enunciado 54 aqui, também da jornada de direito comercial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome, que alguns devedores, o que eles faziam? Eles entravam com o pedido de recuperação judicial e pediam para que fosse baixado os nomes das instituições negativas, né? Da SPC Serasa, Protesto, por exemplo. Aqui esse enunciado diz que não é obrigatório. Certo? Dependendo da situação, pessoal, o juiz vai analisar o caso concreto, se achar que aquilo ali pode impedir o funcionamento da empresa, ele vai mandar baixar, certo? Vejam sempre com o juiz quer que a empresa funcione, ganhe dinheiro, pague os funcionários, pague os credores e vá bem.
Então ele vai tentar fazer de tudo para que isso aconteça, certo? Enunciado 74, embora a execução fiscal não se suspenda, porque não se suspende a execução fiscal, em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, os atos que importem construção do patrimônio do devedor devem ser analisados pelo juiz, que eu acabei de dizer. O juiz vai ver o que está acontecendo, se precisa ou não suspender, se precisa ou não ter aquela restrição judicial sobre os bens. Enunciado 6, o juiz da 106, o juízo da recuperação judicial para determinar o início do processo de suspensão das ações e execuções propostas por credores sujeito ao plano de recuperação judicial, com a finalidade de preservar a eficácia e a utilidade da decisão que vier a lugar. Então, quer dizer, nós temos a suspensão dos créditos, a suspensão das ações, exceto trabalho, execução fiscal e dívida líquida, mas mesmo se o juiz na recuperação, ele pode analisar se existe a possibilidade, certo, da suspensão de algum outro processo ou não suspensão de algum outro processo que traga referência ao credor da recuperação judicial, da empresa que está recuperando judicialmente. Por quê? Porque dependendo do caso concreto, pode ser que aquela suspensão seja ótima para a empresa, como pode ser que não seja tão eficiente. Então o juiz analisa isso. Enunciado 98, a admissão pelo juízo competente do processo da recuperação judicial, litisconsórcio, não acarreta automática aceitação da consolidação substancial. Não é porque ele aceitou litisconsórcio que ele vai aceitar a junção dos créditos aí, certo? Enunciado 102, a decisão que refere ao processamento, cabe agravo do instrumento, é a mesma, o enunciado tem o mesmo aqui o mesmo objeto do enunciado 52, certo? 52 veio da segunda jornada e o enunciado 102 da terceira jornada, então é mais atualizado, é só para reforçar mesmo, porque aqui especifica os termos do Código de Processo Civil. Não é suspensa a execução fiscal, trabalhista e dívida líquida, certo? As trabalhistas aqui eu faço essa observação, como eu fiz normalmente para vocês nas demais, certo? A trabalhista aqui, as execuções continuam correndo na Justiça do Trabalho, depois nós temos aí o envio delas para a Justiça da Falência, isso na falência. Na recuperação judicial nós temos o quê? As execuções para o STF, havendo recuperação judicial, vão ser realizadas execuções, não processo de conhecimento, na Justiça comum, certo? Excluindo a Justiça do Trabalho. Então segue a mesma regra da falência. Processo de conhecimento na Justiça do Trabalho permanece na Justiça do Trabalho. A execução vem para o juiz da falência, vem para o juiz da recuperação judicial, certo? Súmula 480 da STJ. O juiz da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Então, a constrição de bens feitos em bens que não são objeto do plano de recuperação da empresa não são de obrigatoriedade da competência do juiz da recuperação decidir. Ele pode mandar para outro juízo, certo? Publicação de edital. Como que se dá aqui a publicação de edital? Aqui nós temos o seguinte, é um edital publicado, esse edital vai ser publicado o resumo, como eu disse para vocês, do que foi pedido pelo falido, os credores e tudo mais, certo? Conforme nós vimos isso lá. Esse edital ele vai apresentar o plano de recuperação judicial e quem serão os possíveis credores que podem se habilitar, certo? Então, contém pedido do autor, termos de condição de processamento em relação de credores. Feito isso, certo? Feito isso, abre a possibilidade de impugnação, inclusive pelo Ministério Público. Vejam que depois do processamento o Ministério Público é intimado a se manifestar, para que ele impugne no prazo de 10 dias, não são os 15 dias, lei específica, nós temos 10 dias aqui, artigo 8º, no prazo de 10 dias contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, devedor, os seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Vai ser autuado em separado, certo? Essa impugnação, como se fosse uma contestação, é autuado em separado, onde aí o Ministério Público, os credores dizem se está errado ou não o pedido de recuperação judicial, se a habilitação dos credores também está errada ou não, se aqueles procedimentos feitos no edital estão errados ou não, certo? Concluímos aqui. Na nossa próxima aula nós continuamos nesse procedimento de recuperação judicial, tratando do plano de recuperação judicial e habilitação do crédito com o andamento do plano de recuperação judicial. Um abraço e até mais.